omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 16 de dezembro, nós celebramos um santo que São João Paulo, ao canonizá-lo, falou assim: o homem que a partir de hoje nós invocaremos como santo da Igreja Universal representa para nós a realização concreta do leigo cristão. Eu estou falando de São José Moscati, o médico que virou santo. São José Moscati nasceu no dia 25 de julho de 1880. O seu pai e sua mãe eram muito católicos e também pessoas nobres e de posses. O seu pai era presidente do Tribunal da Justiça. Ele nasceu em Benevento, na Itália. Quando tinha 5 anos de idade, o seu pai foi promovido e por isso ele teve que mudar para Nápoles. Lá em Nápoles acontece algo que muda a vida do pequeno José Moscati. Com 8 anos de idade, ele faz a sua primeira comunhão e encontra-se profundamente com o Senhor Jesus na Eucaristia. Isso fez com que a sua vida mudasse, porque a partir de então ele nunca mais deixou de participar diariamente da Eucaristia e sempre encontrava na devoção à Eucaristia à Virgem Maria a força para vencer todas as dificuldades e também o discernimento para poder fazer as escolhas segundo o coração de Deus. Já aos 16 anos de idade, São José Moscati era um homem adulto na fé, por causa das obras que realizava, pois sua fé na Eucaristia e também a Virgem Maria transbordava para com amor aos pobres. Era admirável o cuidado que ele tinha para aqueles que eram mais necessitados e precisavam da sua ajuda. Aos 17 anos, ele sente um forte desejo de consagrar-se totalmente a Deus. Por isso ele faz um voto de castidade perpétua. Porém, ele não se sente atraído à vida religiosa e muito menos à vida sacerdotal. Ele entende, a partir da sua experiência com Deus, que ele deveria ser um leigo engajado na igreja. São José Moscati era um jovem engajado na sua paróquia, alguém que frequentava a Eucaristia todos os dias e alguém que encontrava no serviço e na caridade dos pobres e dos doentes, especialmente dos incuráveis, o verdadeiro sentido da sua vida. Percebendo quantas as pessoas sofriam e que a vida passava, ele percebeu que esta vida era efêmera e que existia algo maior do que ela, e ele desejava encontrar este algo, e este algo era Deus. Ainda na sua juventude, o seu irmão Alberto fica doente de epilepsia. Ele então passa a cuidar do irmão e dedica horas e horas cuidando do seu irmão, que depois veio a falecer, causando-lhe grande sofrimento. Porém, diante do sofrimento da doença do seu irmão, ele sentiu o desejo de tornar-se médico, para poder ajudar as pessoas enfermas, especialmente aquelas que não tinham perspectiva, que eram chamados incuráveis. São José Moscati começou então a dedicar-se para poder estudar na faculdade de medicina. Na faculdade, ele se destaca pelo seu brilhantismo e competência, e também pela caridade que demonstra para com os doentes. Em 1903, ele recebe o título de doutor em medicina, com apenas 23 anos de idade. A partir de então, o hospital, a universidade e a igreja tornaram-se o grande campo de atuação deste grande santo, São José Moscati. Por causa da sua competência profissional, ele foi nomeado como diretor da 3ª ala do Hospital dos Incuráveis. Ali ele exercia a caridade, curando os enfermos, consolando e estando ao lado daqueles que iriam partir desta vida, para que pudessem partir em paz e receber da fé todo o consolo, sabendo que existia depois da morte uma vida maior do que essa. São José Moscati teve uma morte abençoada e serena. No dia 12 de abril de 1927, ele foi à missa como de costume e depois foi cumprir o seu turno no hospital, onde curou, onde consolou muitos doentes, onde também evangelizava e falava de Deus às pessoas e de esperança. À noite, retornando para sua casa, que tinha se tornado um consultório médico para atender os mais pobres,
ele continua atendendo as pessoas que ali estavam, necessitadas da sua ajuda. E entre uma consulta e outra, ele se sente mal, pressente a morte, entrega sua alma a Deus e morre serenamente. Toda a cidade de Nápoles se encheu de tristeza com a morte do seu santo médico. Como ele já era conhecido, por causa da sua caridade para com os pobres, ele era conhecido pelo apelido Médico Pai dos Pobres. Pouco depois da sua morte, muitas pessoas testemunharam graças recebidas pela sua intercessão. O Papa Paulo VI o beatificou e o Papa São João Paulo II o canonizou. Um leigo, um médico, um cientista que dedicou a sua vida a Deus pelo cuidado dos pobres e dos doentes. Esse seria o resumo da vida de São José Moscati. E que nesse dia nós possamos entender que a nossa vida deve estar unida a Cristo, na Eucaristia e na devoção a Nossa Senhora. E a partir desta união com Cristo, deve transbordar o nosso coração de caridade para com os mais necessitados. Foi isso que compreendeu São José Moscati, que mesmo sendo um leigo, ele deveria viver intensamente a sua vida em Deus, tornando-se, como o próprio São João Paulo II dá o testemunho, como um exemplo de um leigo cristão. Então que nesse dia você que é leigo possa compreender que você é chamado à santidade aonde você estiver, no trabalho que você realiza, e a partir do seu testemunho, certamente muitas pessoas vão encontrar esperança, fé e também a pessoa de Jesus, assim como fez São José Moscati. Senhor Jesus, nós te louvamos hoje pelo médico que virou santo, São José Moscati. Muito obrigado, Senhor, pela sua intercessão em nossas vidas. Muito obrigado pelo seu testemunho. Dai-nos a graça, Senhor, de olhando para a sua vida, desejarmos a santidade. Este homem que foi um homem da ciência, um homem da pesquisa, um homem da medicina, mas também um homem santo, um homem de Deus, porque não existe contradição entre fé e razão, mas pelo contrário, é a busca da verdade que devemos buscar. Como o próprio São José Moscati testemunhou, Senhor, em seus escritos: ama a verdade, mostra-te como és, sem fingimentos, sem receios, sem respeito humano. Se a verdade te custa a perseguição, aceita-a, e se te custa o tormento, suporta-o. E se pela verdade tiveres que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, sê forte no sacrifício. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos fortes no sacrifício. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José Moscati, o médico que virou santo, rogai por nós.